Aí, tá. Como é que você acha que a vida começou? Então, aqui, só para quem não está presente, eu vou explicar. Então, nós vamos ver agora um material de complemento que está disponível no site do Poliedro, tá? No site do Poliedro. Você entra lá em Portal Edros, você vai em material didático, ensino médio, material de transição, ok? Então, para quem não, para quem está entrando agora ou não viu, é isso. Esse material é um material que vocês deveriam ter estudado ele ou esse ano, né, ou ano passado, mas aí não está no material novo porque houve uma mudança nesse material. Mas agora ele está aqui. Vamos lá. Então, gente, você sabe que a vida ela surgiu em algum momento na história, né? Assim, da vida no. Vamos pegar aqui no planeta Terra, né? A gente não precisa expandir para outras áreas, outras, como que eu posso dizer, outras regiões do cosmos, né? Do universo. Então, vamos lá. Como que você acha que a vida surgiu? Como que a vida começou? A vida começou por uma criação divina, né? Ah, professor, eu acredito em um poder sobrenatural, um poder divino, né? Uma visão religiosa. Não, eu acredito na visão científica. Não, eu acredito que foi visão extraterrestre. Então, na verdade, para quem está chegando agora, eu estou aplicando o material de transição do poliedro, tá? Que é a origem da vida, depois evolução. A gente está interrompendo, por enquanto, o botânica. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. Origem da vida. Então, o que você sabe sobre a origem da vida? Hum? A vida, então, a história no planeta Terra, tem quanto tempo? Vamos lá. Como surgiram os primeiros seres vivos? Vieram do espaço? Né? Vieram no cometa? Tem aquele livro lá, Eram os Deuses Astronautas. Já viu esse livro? É muito interessante, né? Recomendação de leitura aí. Eram os Deuses Astronautas. É um livro que ele fala que toda tecnologia que existe na Terra aqui, ela foi trazida por seres humanos mais evoluídos, aí, outros seres de outra dimensão, e deixaram a tecnologia aqui, né? Eles falam até das pirâmides e tal. Mas aí, lê lá, é interessante, se você gosta dessa parte de literatura e curiosidades. Tá? Ó, então tem três hipóteses hoje bem aceitas, né? São hipóteses muito bem aceitas. A primeira é de que a vida possa ter começado por evolução química, né? Por combinação de moléculas químicas. A segunda foi por criação divina, né? Uma visão religiosa, né? Pô, no mundo tem mais de 200 tipos de religião, né? Aqui no Brasil e América do Sul, o cristianismo, né, é a religião dominante, ok? Mas se você pegar, por exemplo, na Índia, na China, outros países, já não é, entendeu? Então é muito relativo isso. E a visão de que a vida pode ter surgido no cosmos, possa ter vindo do espaço, tá? Então você tem que pensar aí, pô, de onde tudo veio, né? De onde eu vim? Por que eu estou aqui, né? Qual a minha missão nesse planeta Terra? Só estudar, tirar nota, comer, dormir, dar um rolê e já era? Né? Ou você tem uma missão muito mais grandiosa? Bom, isso é um aspecto muito particular de cada um. Olha só, então vamos lá. Como os seres vivos se originaram? Sobre a origem da vida, existem dois pontos aqui interessantes. Existem duas hipóteses. Uma é a biogênese, tá, da geração espontânea, e outra é biogênese, tá? Ou seja, todos os seres vivos surgiram a partir de mecanismos reprodutivos. Então, vamos comentar primeiro a biogênese. Ó. A biogênese é da geração espontânea. Então, aqui, ó, todos os seres vivos surgem a partir da matéria sem vida, matéria bruta, desde que essa matéria bruta seja dotada de uma força vital. Então, vamos lá. Tem um cara chamado Aristóteles. Cara, o Aristóteles é o seguinte, você pega o conhecimento de todos os professores que você tem hoje e põe uma pessoa só, é o Aristóteles.
Isso há 350 anos antes de Cristo. Tá? Então, Aristóteles ele estava caminhando lá indo para a universidade, lá não sei onde ele estava indo, e ele viu na beira de uma lagoa assim, olhou ali, barro, lama, né, tal, no caminho. Na volta ele olhou e tinha alguns sapinhos ali. Ele falou, cara, e ele vinha questionando, né? Esses caras, você sabe que esses filosóficos aí, esses pensadores, esses, né, professores aí históricos, eles sempre acreditam, eles questionavam tudo, né? Eles falavam assim, por que que eu tenho que respirar? Por que que à noite o sol some, aparece a lua? Sei lá, entendeu? Eles questionavam tudo, né? Como a gente questiona às vezes também. Então ele falou, pô, na ida ele viu barro, na volta ele viu ali onde na beira da lagoa um monte de sapinho. Ele falou, cara, eu já sei o que aconteceu. Aquele barro ali se transformou num sapo. Aí hoje, você aqui em 2020 fala assim, nossa, que absurdo. Mas se você pegar há 300, a 400 anos antes de Cristo, um cara que era uma autoridade, né, científica, filosófica, pensante, isso aí virava lei, entendeu? Aí todo mundo falou, caramba, é verdade mesmo, ó, porque, pô, tinha lama aqui ontem, hoje tem sapo, então aquela lama virou um sapo. E aí começou, entendeu? Foram os primeiros registros na história na história da biologia, né, sobre como pode ter surgido o primeiro ser vivo, ok? E aí foi indo, foi indo, foi indo. E a teoria da biogênese, então todos os seres vivos só poderiam surgir a partir de outros seres pré-existentes, ou seja, da reprodução. Muito bem. Então aqui, ó, Aristóteles, né, 400 anos antes de Cristo, ele era a favor da geração espontânea. O que é geração espontânea? Que a vida surge da matéria bruta, né? Olha lá, propunha que a matéria bruta poderia apresentar um princípio ativo, poder vital, responsável por originar seres vivos sob determinadas condições. Muito bem. Então, há 400 anos antes de Cristo, ele já iria propor isso. Agora, imagina você aí, né? Eu e você, hoje, aqui em 2020, sobre ninguém falando isso, e você pega e fala assim, não, eu acho que a vida surgiu, sei lá, de combinação química, né? Você jogou fermento ali no barro e formou um sapo. Ó, então, o primeiro defensor histórico da biogênese, geração espontânea. E vou te falar uma coisa. A humanidade, até 1800, por aí, 1900, alguma coisa, ela acreditou convictamente de que a vida surgia de forma espontânea, de geração espontânea, tá? Então, isso é muito interessante. Então, a maior parte do tempo que a humanidade existiu, ela acreditava nisso. Agora, você pega o homem primitivo, Homo sapiens, né, Homo neanderthalensis, Homo erectus, homem de Java. Esses caras, eles estavam lá, os homens primitivos, né? Logo quando descobriram o fogo, imagina cair num raio, né? Cair num raio dando um trovão. Né? O homem primitivo olhava para o céu e falava: Nossa, Deus está bravo hoje, hein? Cara, Deus está muito bravo hoje. Então, a coisa era mais ou menos assim, tá? E a gente sabe que hoje em dia, né, em pleno 2020, ainda existe ideias, né, pensamentos, crenças sobre vários outros pontos que, é claro, a gente deve respeitar, né, porque não somos todos iguais e temos origens, né, culturas um pouquinho diferentes, aí, dependendo de cada caso. Ó, então vamos lá. Aqui surgiu um cara chamado Van Helmont. Em 1648, Van Helmont, o que ele fez? Ele fez uma coisa muito famosa chamada receita de ratos. Professor, como assim receita de ratos? Esse cara aqui, ele falou o seguinte, esses caras eram médicos, eles eram professores universitários, tá? Eles eram autoridades na época. Autoridades mesmo, assim, no mundo acadêmico, no mundo científico, no mundo onde as pessoas estudavam, né, os estudiosos, como hoje na mídia também tem autoridades aí, em vários pontos, né? Autoridades verdadeiras, assim, com titulação. Ó, ele falava assim: se você prensar uma peça de roupa manchada de suor junto com um pouco de trigo e num vaso aberto, após 21 dias, né, o odor muda e o fermento transforma-se em rato adulto. Então, a receita de ratos, assim, vamos resumir o que o Van Helmont falava. Ele falava assim: se você pegar
uma roupa, né? Preferencialmente uma roupa usada, preferencialmente roupa de mulher, porque a mulher tem hormônios, porque é a mulher que engravida, porque é a mulher que tem um período gestacional e tal. Então, se você pegar uma roupa, colocar num quarto, né, numa sala escura, seja lá onde for, jogar grãos de trigo e esperar 21 dias, com certeza naquela roupa, com aquele trigo, vai aparecer ratos. E aí ele chamava o pessoal da época, os alunos, sei lá, todo mundo, lá, prefeito, não sei, e falava, ó, coloca aí. Gente, e aparecia rato. Você fala, professor, mentira, cara. Nossa, o povo era muito burro. Gente, você tem que entender outra coisa. Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia hoje em 2020, né? Você está numa pandemia. Você vai contar para o seu filho, para o seu neto, não sei lá, se tiver ou não, não importa. Que você viveu na pandemia. Né? Eu vivi num período de pandemia, isolamento social. Tá? Você acha que daqui 1000 anos, ou daqui 500 anos, ou 100 anos, né? A tecnologia está evoluindo muito. O pessoal fala assim, nossa, as pessoas de 2020, elas eram tão atrasadas que elas usavam máscaras e álcool gel para se prevenir contra o vírus, né? Entendeu? Então, talvez num futuro eles terão, sei lá, outro mecanismo que vai achar tudo que a gente fez era atrasado. Fala assim, nossa, eles tinham celular que tinha que carregar na tomada ainda, como que eles eram atrasados? Entendeu? É assim mesmo, faz parte, tá? Então, ó, primeiro Aristóteles, depois Van Helmont. Outra coisa, Isaac Newton, sabe quem que é Isaac Newton, né? René Descartes, ou Descartes, né? Eu não sei como é que pronuncia o nome do cara lá. Ele também era tudo da geração espontânea, tá? Da biogênese. Isaac Newton, Lamarck também, tá? Todos acreditavam na abiogênese, que a vida surgia da matéria bruta. Então, você pegava um pedaço de pão, joga no quintal, daqui 5 dias aparecem formigas e insetos, né? Então, ó, você produziu a vida. Beleza. Aí surgiu um cara chamado, ó, em 1660, Francesco Redi, ou Redi, né, o médico aqui italiano. Tá. Esse cara, o que ele fez aqui? Ele comprovou que as larvas de moscas que apareciam na carne em decomposição não surgiam por geração espontânea, mas sim a partir de ovos colocados naquele meio por moscas adultas. Tá? Como é que é? Vamos entender o que o Red fez. Francesco Red. O Francesco Red, ele percebe, assim, nessa época dele, no século XVII, né, 1660, ele falava assim, olha, todo mundo sabia já, todo mundo já tinha certeza, acreditava, né, já era uma coisa muito normal, que as larvas que surgiam aqui na carne era por geração espontânea. Você pegava um peixe podre de carne, jogava ali e surgia. Beleza. O que o Francesco Red começou a observar? Ele observou que os caçadores, tá, que os homens os caçadores da época, quando eles buscavam a carne de caça na floresta lá, eles voltavam nas carroças e jogavam a carne de caça dentro de umas gaiolas com uma tela, tipo uma tela assim, entendeu? Por quê? Para não encher de mosca, né? Aí o Francesco Red ele viu aquilo e falou, cara, tá fazendo sentido isso, hein? Por que os caçadores fazem isso? Porque todo mundo falava, ó, se você pegar um pedacinho de carne, né, você está cozinhando lá, você está num lugar, na fazenda, não sei onde, você está na própria cidade, se você pegar churrasco, carne, deixar na mesa um prato cheio de comida, vai começar a vir mosca ali, né? Tá, beleza. E aí o Francesco Red, ele falou, ó, vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns frascos, deixar com carne ali em decomposição, né, peixe podre e tal, e deixar aberto, e no outro eu vou colocar essa gase, essa telinha aqui, tá? Então foi isso que ele fez. Ele foi lá e colocou em frascos abertos sem gase e frascos fechados, frascos vedados com essa gase aqui, permitindo a passagem do ar, né? Certo? Não era totalmente lacrado. E aí ele viu que os frascos fechados com a gase, com essa tela aqui, não apareciam, não surgiam larvas. Aí ele falou, nossa, então esse cara derrubou a teoria da biogênese? Não. Ele derrubou a ideia de que na carne surgiam larvas. Tá? Depois eu vou explicar por que ele não derrubou a teoria da biogênese. Mas ele derrubou, ele provou lá no século XVII que
a carne não formava de forma espontânea, não dava origem de maneira espontânea, surgimento de larvas, etc, etc. Muito bem. Bom, aí surgiu logo em seguida, no século XVIII, sei lá, quase 100 anos depois, aproximadamente 100 anos depois, eles continuavam ainda com essa repercussão. Então, a partir lá do século de 400 anos de Cristo, eles já começavam a pensar isso. Todo mundo questionava todos os dias. E ainda assim, hoje, não vamos duvidar, né? Com certeza deve ter estudioso, deve ter gente pensando, deve ter faculdade fazendo pesquisa ainda para entender se a vida realmente surgiu das ideias de hoje ou etc e tal. Né? Ó, como os seres vivos surgiam, se originavam. John Needham e Lázaro Spallanzani. Você está começando a organizar aí na sua mente o nome dos cientistas, né? O nome dos cientistas que defendiam a biogênese e biogênese, porque algumas questões de vestibulares, elas simplesmente podem cobrar assim, olha, Lázaro Spallanzani, Aristóteles, Isaac Newton, John Needham, Francesco Redi, esses caras defendiam a biogênese ou biogênese, entendeu? Certo? Então, da mesma forma, você tem que saber. Ah, você tem que saber o nome do cara? Sim, associa o nome dele à teoria. Então, John Needham. O John Needham, em 1749, o que ele fez? Detalhe, esses caras aqui, se eu não me engano, eles eram padres, tá? Se eu não me engano, eles eram padres. Talvez isso não venha ao caso. Ó, porque, na verdade, os religiosos eles sempre foram autoridades, porque eles, nesse período aqui, não era todo mundo que... Você sabe que teve um período na humanidade onde pouca gente tinha capacidade de ler e escrever, né? Assim, aliás, oportunidade, que a leitura escrita era de classe nobre, né? Os plebeus não sabiam nem ler. Bom, então aqui, John Needham conseguiu gerar micro-organismos a partir de um caldo nutritivo que continha uma força vital. Peraí, como assim? O que o John Needham fez em 1749? Ele pegou e falou assim, olha, eu vou pegar um caldo nutritivo aqui, um sopão, né? Um sopão de caldo de carne, vou ferver ele, depois vou deixar o frasco aberto. Aí foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele pegou esse sopão, ferveu e depois deixou a tampa aberta. Nessa época, ele já tinha acesso ao microscópio, tá? O microscópio veio bem antes disso. Aí ele olhou o frasco antes, estava cheio de micro-organismos. Aí ele ferveu, olhou que não tinha mais nenhum micro-organismo. Aí ele falou, ó, espera daqui 3 ou 4 dias, né? Espera alguns dias que vão surgir micro-organismos ali de novo. Então ele pegava o caldão, o sopão de caldo de carne ali, né? Olhava, tinha micro-organismo. Aí ele fervia, deixava esse frasco aberto, esperava alguns dias, aparecer micro-organismos. Ele falava assim, tá vendo, gente? Existe a geração espontânea. A abiogênese é verdadeira, tá? Então, os seres vivos, eles surgem sim de uma coisa chamada força vital. Ele falava que no ar tinha pequenas sementinhas, grãos, né, primordiais, que quando entravam em contato com a sopa primitiva, formava vida, entendeu? Aí o Lázaro Spallanzani, ele falava assim, não, amigo, você está errado. O que ele fez? Olha lá. Ele ferveu, vamos ler aqui, ó, refez os experimentos de Needham, porém ferveu o caldo nutritivo por mais tempo e vedou o gargalo, impedindo a entrada de micro-organismos. Não observou crescimento nenhum no caldo nutritivo. Tá? Então, o Spallanzani, o padre, né, o Lázaro Spallanzani, ele não admitia isso. Então, o que o Needham fez? Ferveu o caldo nutritivo, não tinha nenhum micro-organismo, esperou alguns dias, surgiram micro-organismos. Spallanzani falou o seguinte, ferveu o caldo nutritivo, colocou a tampinha com a rolha e não apareceu micro-organismos. Só que aí o Needham virou para ele e falou assim, Needham, tira a tampinha aqui, tira a rolha daqui, né? Abre a abertura aqui do seu frasco, você vai ver que vai encher de micro-organismo aqui, ou seja, porque no ar existem partículas de vida, né? De sementes de seres vivos, da força vital. Então foi aí que eles começaram a entrar nessa contradição aqui, ficaram brigando aí um tempão. Só que uma curiosidade é que nessa época aqui surgiu um confeiteiro, um cara, um padeiro ali, né? Nicholas Appert, certo?
Tá, pode falar, Gustavo. Dos liberais fazerem uma boa campanha eleitoral e conseguirem uma maioria dentro da Câmara. Só que ali é que... Professor, o que está acontecendo? Eu não sei quem tem. Gustavo é amigo de vocês? É da sala ou não? Hã? Tá. Peraí. Não, Não, não tem professor. nenhum Gustavo, não, professor. Tá, beleza, então. Eu vou retirar. Se eu retirar aqui. Só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Isso. Então vamos lá, gente. Olha só. Então, Lázaro Spallanzani e John Needham, tá? Eles continuavam. Eu estava falando o seguinte. Você lembra que Needham ferveu o caldo nutritivo e apareceu micro-organismo. Lázaro Spallanzani, ele ferveu o caldo nutritivo, tá? E a partir daí surgiram, como que eu posso dizer, seres vivos. Aí o Spallanzani vedou o troço, não apareceu nada. Bom, nessa época, olha só que curiosidade, né? Que coisa interessante. Nessa época aqui, 1600 e alguma coisa, tinha um confeiteiro, Nicholas Apert. O que esse cara fez? Ele percebeu que quando eles faziam um sopão lá, o caldo nutritivo, e colocava uma tampinha, né, vedava o frasco, essa sopa, esse caldo nutritivo, ele permanecia ali por dias e até semanas, tá? Ele permanecia por dias e até semanas totalmente sem contaminação. Então, Nicholas Apert, esse confeiteiro, ele falou, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Sabe o que ele fez? Ele começou a fazer comida, né, sopa, caldo, fazia comida assim, e colocava um frasco e vedava. E aí, sabe o que ele criou? A comida enlatada. A comida enlatada. Você acredita que experimentos na tentativa de descobrir a origem da vida, né, ou como os seres vivos surgiram, teve um cara que teve a brilhante ideia de criar comida enlatada. Ou seja, você sabe que se for numa prateleira de um supermercado hoje, você pode comprar lá feijoada pronta, né? Só aquecer e comer, entendeu? E ela tem dura lá até, sei lá, 2 anos, né? 2020 e tal, né? Então, é comida pronta, tem congelada também. Então, eu acho muito bacana isso, porque os experimentos de John Needham e Lázaro Spallanzani estimularam um confeiteiro, lá, um padeiro, o Nicholas Apert, a criar comida enlatada. Entendeu? Se você pegar um sopão, um caldo nutritivo, ferve ele para esterilizar, depois coloca uma tampinha, deixa vedado, pronto. Você tem a comida ali que você pode guardar por meses, né? Sem estragar. Então, a origem da vida, ela deu uma grande contribuição para a humanidade, simplesmente na comida em conserva, né? Na comida enlatada ali, etc. Bom, então vamos lá. Como os seres vivos se originaram? Seguinte, contestações de Needham. Então, o Needham falou o seguinte, ó, o ar, né, se tornando favorável à vida, a força vital tinha sido destruída, tá? Então é assim, quando você fervia o caldo nutritivo, você matava todos os micro-organismos, ou seja, tudo que é da força vital, ok? Só que quando você tirava a tampinha do frasco, o que aconteceu? Ele voltava a se contaminar, entendeu? Então ele falava, no ar tem sementinhas, partículas de força vital, ok? Aí vem um cara chamado Louis Pasteur. O que o Pasteur fez? Esse nome não é estranho para você, né? Louis Pasteur de pasteurização. Então, Louis Pasteur confirmou o quê? A biogênese. Então, ele foi o primeiro cientista a derrubar definitivamente, presta atenção no que eu estou falando. O primeiro cientista a derrubar definitivamente, tá? O primeiro cientista a derrubar definitivamente a abiogênese. Ele refutou e, né, derrubou a teoria da geração espontânea. Como? O que ele fez? O que o Louis Pasteur fez de tão importante? O Pasteur fez o seguinte: ele criou
um frasco chamado pescoço de cisne, tá? Pescoço de cisne, esse aqui que você está vendo na imagem aí. Como assim? O que esse cara fez? Então é assim, ó, ele pegou, vamos lá, ele pegou o sopão, o caldo nutritivo lá, né, que o Nida e o Spallanzani estavam utilizando, ferveu esse caldo nutritivo. E esse frasco está aqui, ó, aberto. Tá? Deixou fervendo, fervendo ali e tal, beleza. Aí ele viu que esterilizou, né? Não tinha nenhum micro-organismo. Aí, o que ele fez? Ele deixou o frasco aberto. Né? Porque o que o Needham fazia? O Needham fervia e deixava, arrancava a tampa e deixava aqui, exposto com ar. Aí vinha partículas e contaminava aqui. Né? Aí o Spallanzani, o que ele fazia? Ele fervia e vedava, lacrava ali o frasquinho. Só que o Pasteur, ele fez esse gargalo aqui imenso, ó, tá vendo? Ele fez esse frasco aqui com um gargalo imenso, tá? Tá, então o que aconteceu? Esse frasco aqui com um gargalo imenso. Ele pegou, tá? Ele pegou esse frasco com esse gargalo imenso aqui e deixou aberto. Não colocou nenhum tipo de vedagem aqui, não obstruiu a entrada de ar. Então o ar continuou passando, entrando aqui naturalmente. Tá? Só que se você olhar aqui na imagem, ó, as partículas ficam retidas aqui. É claro que ele não via olho nu, né? Certo? Aí ele chegou para a comunidade científica e falou assim, olha, o caldo nutritivo está em contato com o ar, tá? Mas ainda assim ele não se contaminou. Ou seja, no ar não existe nenhuma semente da força vital. Não tem uma partícula microscópica de origem da vida, né? de força vital. Porque todos os cientistas acreditavam que no ar atmosférico tinha sementinhas da vida, né? Algumas partículas de energia, de vida ali, que entravam em contato com a matéria bruta e faziam formar novos seres vivos. E aí Pasteur derrubou essa ideia, tá? Definitivamente. Ele definitivamente derrubou essa ideia. Olha lá, o caldo nutritivo, em contato com o ar, continuou estéril. Ele falou, tá vendo? No ar não tem nenhuma partícula, nenhuma semente da vida. Tá? Aí o que ele fez? Quebrou o gargalo, tá? Olha lá, ó. Quebrou o gargalo, e aí, consequentemente, os micro-organismos voltaram a contaminar o alimento. Então, Pasteur, a partir daí, foi o cientista que derrubou a teoria da abiogênese. Tá? Então, por mais que você possa ter ouvido aí, Pasteur ficou muito famoso. Tá? Ele começou a fazer testes, olha só que curioso. Ele começou a fazer teste com diversos alimentos. Ele pegava lá, vamos pegar o leite, né? O leite coletado lá da vaca, né? Via ordenha. Aí ele começou a ferver todos os líquidos e os alimentos que as pessoas ingeriam. Várias universidades na Europa chamavam ele. Então ele pegava lá suco de uva, fervia até, sei lá, 65 graus. Aí ele via que esterilizava. Então ele criou um processo de esterilização. Ou seja, na verdade, não esterilização, de pasteurização. Entendeu? Por isso que tem o nome pasteurização, vem de Pasteur. O que é pasteurizar? Pasteurizar não é você eliminar micro-organismos, você ferver, né, um determinado líquido a uma determinada temperatura para matar os micro-organismos. Então, o processo de pasteurização, tá, ele está ligado a isso aqui, a Pasteur. Então, quem foi o cientista que derrubou definitivamente a teoria da abiogênese foi Louis Pasteur. O que ele fez? Ele fez um experimento onde o frasco era chamado pescoço de cisne. Então, você está fazendo uma questão de vestibular, apareceu para você pescoço de cisne, foi Pasteur. Tá? Olha lá. Ó. Aí, com o frasco sem o pescoço de cisne, aqui ele voltava a se contaminar. Ok? Bom, até aí tudo bem. Vamos só relembrar, então, o nome dos cientistas. Ó, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui no cantinho. Espera aí, só um pouquinho. O nome dos cientistas e a gente vai relembrando o que cada um fez. Ó, então, tinha lá Aristóteles. Ó, Aristóteles, certo? O que o Aristóteles fez? Ele acreditava na biogênese. Aí tem o Van Helmont, na receita de ratos, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Receita de ratos. Beleza? Memoriza dessa forma, tá? Aí vem Francesco Redi. O que ele fez? Ele fez o experimento das larvas na carne.
McCartney. Aí tem o outro cientista, só para a gente recordar aqui, tá? Rapidinho. Aí tem o John Needham, tá? O que o John Needham fez? O John Needham, ele fez experimento com o caldo nutritivo, né? O sopão lá, ferveu o caldo, né? Ferveu o frasco, o caldo com o frasco aberto. Vou colocar aqui, ferveu, frasco aberto. Aí vem o Lázaro Spallanzani. Aqui, ó. Lázaro Spallanzani. Só um pouquinho. O que o Lázaro Spallanzani fez? Spallanzani. Vou colocar aqui, não precisa se preocupar com. Ele fez o frasco vedado. Aqui é frasco. Aqui. O frasco fechado. Certo? E aí vem Louis Pasteur. O que o Pasteur fez? Ele fez o frasco pescoço de cisne, tá? Beleza. Não esquece desses nomes aqui, ok? Se você lembrar desses nomes aqui, Aristóteles é o primeiro cara a ter ideia sobre isso, né, nos seus registros. Van Helmont, receita de rato. Francesco Redi, larvas McCartney. John Needham, ferveu o caldo aberto. Tá? E falava que tinha sementinha da vida. Lázaro Spallanzani, ferveu o frasco, fechado. Fechado aqui, né? Isso. Lázaro Spallanzani, frasco fechado. E Louis Pasteur, frasco com pescoço de cisne. Pronto. Beleza? Beleza. Tá, não vai esquecer disso aí, então. Aí vamos lá. Voltando aqui. Como surgiu o primeiro ser vivo? Criação divina. Professor, na humanidade tem muitas pessoas, né, que acreditam que foi uma entidade superior, um Deus, né, independente aí de qual seja a religião, né, cristianismo, islamismo, seja lá o que for, tá? Criação divina, brahmanismo, né, hinduísmo. Ó, panspermia cósmica, origem da vida extraterrestre, e evolução química de Oparin e Haldane. Beleza? Tá, muito bem. Então, criação divina, panspermia cósmica e evolução química. São as três teorias hoje para a gente a nível de vestibular, tá? Vamos ver aqui esse Oparin e Haldane. Oparin e Haldane são os dois cientistas que estipularam, descreveram como que a vida poderia ter surgido na Terra primitiva. Então, vamos lá. Segundo Oparin, né? Alexander Oparin é o nome do cara. Oparin é o nome de um cientista chamado Alexander Oparin. Oparin, ele falava que há 4,5 bilhões de anos na Terra, né, tinha um mar de rochas derretido. Tipo assim, o mar era lava vulcânica, né? Assim, era lava. Essa era a Terra primitiva, a ideia dele, certo? E a Terra era bombardeada constantemente por raios, descargas elétricas, os raios e os raios solares ultravioletos. Então, essa era a Terra quando ela estava recém-formada, há 4,5 bilhões de anos. Ele simplesmente descreveu isso, tá? Aí ele falava assim, além disso, muitos meteoros atingiram a superfície da Terra, aumentando aí mais a temperatura e a massa do planeta. Então, assim, a Terra foi crescendo porque foi caindo meteoritos. E, aliás, eles continuam caindo, tá, gente? Deixa eu te explicar uma coisa. No nosso planeta, a atmosfera terrestre, ela protege o planeta, tá? Ela protege o planeta de corpos celestes. Deixa eu te explicar uma coisa. Você acha que estrela cadente é o quê? É meteorito que entrou na atmosfera terrestre, né? A aceleração contra a força, contra a atmosfera terrestre é tamanha que gera aquecimento e o objeto pega fogo. Tá? E até pode ser, vamos dizer assim, se fragmentar. Então a Terra é bombardeada, tem um número aí, depois você procura na internet, por centenas e centenas, constantemente, diárias aí de corpos celestes, né? Meteoritos, fragmentos vindo do espaço. É estrela cadente, tá? Isso aí a gente chama de estrela cadente. Bom, tem uma outra teoria, eles falam que a quantidade de água no planeta, ela veio do espaço, tá? Eles falam que a água que tem no nosso planeta Terra, ela veio do espaço, trazida por corpos celestes ao longo de... Gente, isso não foi no final de semana, não, tá? Isso foi há 4,5 bilhões de anos. Entendeu? Então, a água chegava, né? Logo evaporava, se acumulava na atmosfera,
e formava nuvens e precipitação. Então, o Alexander Oparin e o John Haldane, né, eles falavam que na atmosfera da Terra primitiva, há tantos bilhões de anos, tinha hidrogênio, água, gás metano e amônia. Então, vamos lá. Quais eram os gases? Os gases eram hidrogênio, né, água, aqui, ó, metano, certo? CH4 é o metano, e a amônia. Aqui, ó, amônia. Belezinha? Então, esses eram os gases primitivos: metano e amônia, água e hidrogênio na atmosfera. Beleza? Tá, ele fez essa hipótese, né? Essa ideia. Aí, o que ele pensou? Bom, as descargas elétricas emitidas pela atmosfera, né, pelas tempestades, porque tinha tempestade constantemente, radiação ultravioleta, o que eles faziam? Eles começavam a montar, como que eu posso dizer? Ele começou a perceber que todos esses compostos existentes, eles começaram a se misturar nos mares primitivos, tá? Então ele tinha lá água, hidrogênio, metano, amônia, né? Tudo isso se misturando. O que aconteceu? Formou o quê? Formou aminoácidos. Aí todo mundo falou, caramba, mas a ideia é bem interessante, né? Tá, vamos lá. Então é o seguinte, olha aqui, ó. Terra primitiva, as condições da Terra primitiva. Então, alguma questão de vestibular pode aparecer para você assim, né? Quais eram as substâncias da Terra primitiva, ou quais eram as condições, né, da atmosfera da Terra primitiva que deu origem ao primeiro ser vivo ou a primeira partícula viva. Então, vamos lá. Na verdade, é assim. Na Terra primitiva tinha metano, tinha água, tinha amônia, tinha hidrogênio. Era muito quente, constantes descargas elétricas e raios ultravioleta. Tá? Era isso aqui. Então, esse slide ele é muito importante porque ele descreve o que teria na Terra primitiva. Quem foi o cientista? Alexander Oparin. Tá? Alexander Oparin. Quando falar Oparin, tá? Você vai lembrar da Terra primitiva. Aí o que aconteceu? O Oparin falou, olha, a Terra primitiva tinha tudo isso. E aí essas moléculas, olha lá, ó, sofrendo descargas elétricas e raios ultravioletos, ou seja, caindo raio toda hora. Era um bombardeio de raio na atmosfera da Terra. Tá? O que aconteceu? Olha lá, essas moléculas começavam a se juntar, tá vendo? Por algum motivo. Né? Por essas descargas elétricas, pelo calor, etc, etc. Olha lá, formando o que a gente chama de reações químicas. E essas reações químicas do metano, amônia, hidrogênio e água, com raio ultravioleta e descarga elétrica, formou o que? Os primeiros aminoácidos, tá? Primeiros monossacarídeos, primeiros nucleotídeos. Entendeu? Então, a combinação dessas moléculas aí, ó, na Terra primitiva, vários bilhões de anos atrás, formavam os primeiros aminoácidos, tá? Consequentemente, olha lá, as chuvas carregavam essas moléculas para a superfície, né? E para os mares primitivos. Então, nos mares primitivos, eles falavam que tinha como se fosse uma sopa orgânica. E aí que surgiu o quê? Olha a palavrinha-chave aqui, ó. A palavrinha-chave aqui é coacervados, tá? Então, vamos lá. A palavra coacervados precisa, na hora de resolver a questão, ser associada a um cientista chamado Alexander Oparin, tá? Ou John Haldane. Alexander Oparin ou John Haldane, beleza? Não vai esquecer disso. Ó, uma coisa interessante, os coacervados eram os primeiros seres vivos? Não, eles não eram os primeiros seres vivos. Eles deram origem depois aos primeiros seres vivos, tá? Então, os coacervados, eles não eram os primeiros seres vivos. Eu vou colocar aqui, ó. Vou complementar aqui, ó. Não eram os primeiros seres vivos. Beleza? Não vai associar errado. Tá? Aqui. Não eram os primeiros seres vivos. Tá? Coacervado era essa mistura de moléculas orgânicas que estavam nos mares primitivos, tá? E não eram os primeiros seres vivos. Muito bem. Tá? Então, a partir daí,
Alexandre Oparin, ele falou, olha, todos aqueles elementos na atmosfera se misturaram, formaram uma substância orgânica chamada coacervado. Aí, os coacervados lá no futuro se transformaram em as primeiras células, tá? Então, Oparin e Haldane, tá? Eram dois cientistas que trabalhavam juntos lá, assim, são duas pessoas diferentes, tá? Alexander Oparin e John Haldane. Não é o nome do cara Oparin e Haldane, não. São duas pessoas, tá? Muito bem. Aí é o seguinte, então tudo isso que você viu, que fez a descrição teórica de como seria a Terra primitiva, foi dada por Alexander Oparin e John Haldane, tá? Aí surgiu logo depois um cara chamado Stanley Miller, tá? Stanley Miller. O que o Stanley Miller fez? Ele falou assim, eu vou construir um aparelho para simular a ideia do Alexander Oparin. Então, Miller, ele fez um experimento, ele construiu esse aparelho que você está vendo aqui, tá? Esse condensador aqui, esse aparelho imenso. Para quê? Para simular como seria a Terra primitiva. Então, o que ele fez? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, então, vamos. Eu vou pegar todas as ideias do Oparin e vou levar para o laboratório. Então, Stanley Miller, tá? E seu auxiliar Harold Urey, né? O nome dele. Então, eram dois cientistas, o Miller e o seu aluno, né? Harold Urey. Tá? Urey mesmo, U-R-E-Y. Aí o que eles fizeram? Eles construíram esse aparelho aqui e colocaram metano, tá? Colocaram amônia, colocaram hidrogênio e água. Começaram a dar descargas elétricas, tá? Certo? Junto com raios ultravioleta, dentro do aparelho totalmente hermeticamente fechado, totalmente isolado. Aí nesse aparelho, a água era aquecida, virava vapor de água. Esse vapor de água, junto com esses gases aqui, é claro, tá? Junto com metano, amônio e hidrogênio, se misturavam, chegavam aqui, ó, recebiam uma descarga elétrica, aí a água passava por um condensador, essa água, esse vapor d'água, né, se tornava em estado líquido novamente, e muitas partículas começaram a se formar aqui no fundo. Então, gente, ele pegou todos esses gases que estavam citados na teoria do Oparin, tá? O Miller, ele pegou a teoria de Oparin, construiu um aparelho, tá? Colocando os gases que o Oparin citou num aparelho e deixou várias e várias semanas ali, tá? Esse aparelho ligado por várias e várias semanas. Pô, então se eu colocar no aparelho isolado metano, amônia, hidrogênio, água, da descarga elétrica e raios ultravioleta aqui, aquecendo e resfriando, aquecendo e resfriando, aquecendo, ó, aquecendo e jogando água fria, resfriando, passando por um processo de condensação aqui. Semanas e semanas depois, na hora que o Miller foi lá e abriu o aparelho e olhou, o que ele tinha aqui? Aminoácido, tá? Tava cheio de aminoácido, que ele falou assim, caramba, meu, então o Oparin estava certo. Isso eu vou chamar de teoria da evolução química. Tá? Stanley Miller morreu, tipo, nos anos 90, é bem recente, tá? Miller morreu ali, não sei qual foi lá, 90 alguma coisa, 80 alguma coisa, bom? Então, gente, os experimentos de Miller foram feitos construindo esse aparelho, tá? Colocando os gases metano, amônio, hidrogênio e água, certo? Vapor d'água, dando descarga elétrica com raio ultravioleta, simulando a descrição do Oparin. Então, o Oparin escreveu a parte teórica, né? Ele fez uma hipótese, ele fez uma suposição, aí o Miller foi lá e construiu um aparelho, colocando todos esses gases aqui. Entendeu? Então, ele achou o quê? Aminoácidos na água. Cara, isso aqui foi um dos maiores saltos na história das teorias sobre a origem da vida. Tá? Você misturar esses gases e de repente aparecer aminoácido, ó, você sabia que já foram encontrados meteoritos, né, com aminoácido? Já caíram meteoritos na Terra e esses meteoritos tinham aminoácidos nele. Ou seja, o que isso quer dizer? Por que caiu um meteoro aqui na Terra, um meteorito, né? Meteoro é muito grande, um meteorito, com aminoácido?
Qual seria a lógica, a explicação disso? Entendeu? Bom, aí teve um cara que falou, eu vou fazer um experimento semelhante também. Ele é chamado Sidney Fox. O que ele fez? Ele pegou vários compostos. Ele falou, eu vou simular como que seria a Terra primitiva também. Ele foi lá e fez o mesmo experimento. Ele pegou aminoácido, colocou numa chapa metálica. Aí ele jogava água salgada, né, com aminoácido, aquecia até ferver. Jogava água, aquecia até a água evaporar. Tá? Então, assim, você pega uma chapa, joga um pouquinho de água com aminoácido, uma frigideira aí. Você pega uma frigideira, joga uma solução de água com aminoácido. Aí deixa ferver, né, até secar a água. Depois você fica fazendo esse experimento várias vezes. Por que ele fez isso? Porque ele falou assim, no mar primitivo, as ondas batiam nas rochas, né, na praia lá, e aquela água secava. Aí vinha outra onda, aquela água secava. Então, isso foi se repetindo, repetindo. O que ele encontrou? Ele encontrou o quê? Peptídeos. Ou seja, esses aminoácidos aqui, ó, se juntaram. E você sabe que peptídeos são o quê? Substâncias que dão origem às proteínas. E proteínas são estruturas encontradas, pelo menos assim, em 99% dos seres vivos. Ok? Ele falou, cara, nos mares primitivos acontecia isso também. Tá? Esses aminoácidos que o Miller falou se juntaram e formaram os peptídeos. Tá vendo? Surgiu outro cientista também reforçando essa ideia da evolução química. Então, olha lá, ó, outro experimento de Fox. Água salgada, tá? Fervia, certo? O que ele fazia? Ele achava microsferas. Como assim microsferas? Ele achava partículas que iam se juntando, tá? Essas partículas iam se juntando e formavam uma película em volta dela, tá? Parecida com o coacervado. Lembra do coacervado, do oparim? Gente, a palavra, ó, você está fazendo uma questãozinha. Pareceu coacervado, oparim, tá? Beleza? Então, apareceu essa estrutura chamada microsferas, que você está vendo aqui na imagem. Aí ele falava, tá vendo? Ó, os elementos químicos na água, quando aquecida, ela forma novas estruturas. Tá? Não seriam essas as primeiras moléculas a dar origem aos primeiros seres vivos? E aí o negócio foi indo, e essas teorias são muito mais aceitas. Tá? Aí surge assim, ó, como os primeiros seres vivos, né, obtinham energia. Os primeiros seres vivos obtinham energia da seguinte forma. Você tem a hipótese heterotrófica. Ó, é assim. Deixa eu perguntar para vocês. Os primeiros seres vivos eram autotróficos ou heterotróficos? O que é autotrófico? Autotrófico é aquele ser vivo que gera sua própria energia. E o que é heterotrófico? Heterotrófico é aquele ser vivo que precisa de outro ser vivo para obter alimento e energia. Né? Então, os primeiros seres vivos, eles realizavam fermentação porque não existia oxigênio na época, tá? Por favor, não tinha oxigênio na época, tá? Porque não tinha seres fotossintetizantes. Então, as primeiras formas de vida eram seres fermentadores, ok? Consequentemente, houve diminuição da matéria orgânica na Terra e aumento na concentração de CO2. Essa hipótese aqui é a hipótese heterotrófica, tá? Então, hoje, e deixa eu te falar, existe cientista ainda aceitando e defendendo essa ideia. Como tem gente, na boa, não tem gente defendendo a Terra plana? Cada um tem o seu direito, a gente tem que respeitar a ideia de cada um, tá? Não tem gente hoje, em 2020, não tem comunidade, tem gente defendendo Terra plana? Beleza, tá? Vamos lá. Então, a hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica. Primeiros seres vivos, fermentação, eram fermentadores. Só que, como eles eram heterotróficos, o que aconteceu? Eles começaram a se multiplicar e começaram a consumir toda a matéria orgânica, consequentemente aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. Aí o que aconteceu? Eles acreditam que a partir daí, então, surgiu o quê? Seres fotossintetizantes, tá? Que começaram a produzir mais matéria orgânica e oxigênio. Consequentemente, surgiu a respiração aeróbia e mais energia, tá? Porque você sabe que a nossa respiração, não sei se você teve aula de bioquímica no passado, etc., mas a respiração aeróbia é um processo energético, tá? É um processo totalmente energético. Beleza? Tá, então essa seria a hipótese heterotrófica. A hipótese autotrófica, ela começa aqui, ó. Tá? Os primeiros seres vivos faziam quimiossíntese, depois faziam fotossíntese, e aí, né, os primeiros seres vivos eram autotróficos e realizavam quimiossíntese. Depois surgiram seres
fotossintetizantes. Então, tem duas teorias. Quais são as duas ideias sobre a energia dos primeiros seres vivos? As duas ideias são: os primeiros seres vivos poderiam ser heterotróficos ou os primeiros seres vivos poderiam ser autotróficos. Qual que é a ideia mais aceita hoje? Se você pegar os livros de biologia, por exemplo, como Amados Marco, que é o mais utilizado aí no ensino médio no Brasil e nos vestibulares, ele fala que a teoria mais aceita hoje é de que os primeiros seres vivos eram seres autotróficos, tá? Autotróficos. Muito bem. Porque eles faziam quimiossíntese, beleza? Eles eram quimiosintetizantes. Muito bem. Aí tem uma teoria chamada teoria endossimbiótica, né? Desse cientista aqui, Margulis. Então, o que acontece? A teoria endossimbiótica era assim, que os primeiros seres vivos eram bactérias. Essas bactérias, tá? Deixa eu colocar aqui. Bactérias aeróbias e bactérias anaeróbias. O que aconteceu? E tinham as cianobactérias. Porque a teoria endossimbiótica, ela fala que cloroplasto e mitocôndria eram bactérias há 2 bilhões de anos atrás que viviam no mar. Só que por algum motivo, essas bactérias aeróbias e esses cloroplastos começaram a invadir a célula eucarionte, tá? E, consequentemente, formando a primeira célula animal ou a primeira célula vegetal. Entendeu? Então, deixa eu repetir essa ideia aqui. A teoria desse cientista aqui, dessa pessoa, falava o seguinte, ó, que existiam bactérias aeróbicas. Quando começou a surgir o oxigênio, o mar ele se tornou muito tóxico, tá? Porque o oxigênio matava muitos organismos. Então, o que acontece? Bactérias aeróbias, bactérias anaeróbias, cianobactérias, tá? Fotossintetizantes, que na verdade se transformaram em cloroplastos, e essas bactérias aqui se transformaram em mitocôndrias. E existia a célula eucarionte. Então, a mitocôndria e o cloroplasto, que hoje existem nas células, eles acreditam que há 2 bilhões de anos atrás, eles não eram organelas celulares, eles eram bactérias que viviam no mar primitivo, que invadiram a célula eucarionte, dando origem à célula animal e à célula vegetal. Entendeu? Assim, essas bactérias começaram a morar dentro, né, das células, tanto animal quanto vegetal, e fornecer energia, e permitir a respiração aeróbia e permitir a formação de oxigênio através da fotossíntese. Então, essa teoria é chamada teoria endossimbiótica. Como é que eles acreditam? E é muito forte essa teoria. Por quê? Gente, porque tanto o mitocôndrio e o cloroplasto têm seu próprio DNA, eles conseguem se duplicar e conseguem produzir proteína, tá? Certo? Eles têm capacidade de autoduplicação, tanto o mitocôndrio quanto o cloroplasto. Se você comparar o mitocôndrio com o cloroplasto, eles lembram muito uma bactéria que existe aí, ok? E aí, tem a teoria da invaginação de Robertson, tá? Eles falavam que um ser procarionte ancestral cresceu, aí as membranas começaram a sofrer invaginação, ou seja, a membrana começou a se voltar para dentro da própria célula, aqui, ó, formando o quê? Formando a célula eucariótica. Você sabe que célula procariótica é sem núcleo e célula eucariótica tem núcleo, entendeu? E a partir daí formar as organelas membranosas. O que são as organelas membranosas? Tem ali complexo de Golgi, retículo endoplasmático, etc, etc, etc. Tá? Beleza? Muito bem. Deixa eu ver se alguém tem alguma perguntinha. Gente, alguém tem alguma perguntinha? Pode falar. Nenhuma, nada? Tá, então agora é o seguinte, eu vou mandar o arquivo para vocês, tá? Ó, eu vou mandar o arquivo para vocês.